Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, é porque Deus tem algo para palestrar no teu coração e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você vai sair cheia da glória e cheia da graça do Senhor. Amém, meu querido e minha querida? Eu já quero chegar sendo profeta, sendo boca de Deus para você. Já quero chegar profetizando sobre a sua vida. Eu quero profetizar que toda armadilha preparada, toda cova de leão preparada para você. O Senhor hoje está fechando a boca do leão. Sabe esse aí que está dizendo que vai fazer, que vai acontecer, que vai te tragar? Calma o teu coração, porque Deus hoje está acalmando a tempestade. Tá entrando na cova e fechando a boca do leão. O leão vai virar gatinho, viu? Se prepara para sua vitória. Amém? Eu quero estar te convidando para estar orando. Vamos orar porque a oração abre os céus ao nosso favor, no nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento, perdão por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma o primeiro lugar na nossa vida, o lugar de honra que é todo seu e de mais ninguém. Repreenda todo laço, todo embaraço, toda fúria do adversário, toda cova preparada, todo poço, todo calabouço, toda corrente por parte de Satanás para nos prender, para nos segurar, para amarrar o nosso caminho. Senhor, tu vai desamarrando, vai desatando, vai limpando o nosso caminho para que possamos passar no nome de Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo. Senhor, te entrego essa casa dessa mulher nas tuas mãos, te entrego a casa desse homem nas tuas mãos, coloca o que está fora do lugar, tu coloca no lugar. Senhor, tu entra com cura, cura do corpo, cura da alma, cura da mente. Pai, aonde tiver um enfermo, no nome de Jesus, que venha a ser curado. Aonde tiver uma porta trancada, sabe, Senhor, que essa pessoa está pedindo uma porta de emprego, que a porta venha a ser aberta. Aonde tiver um casamento destruído pelo inimigo, no nome de Jesus, o inimigo hoje está batendo em retirada e casamentos serão reconstruído no nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tenho um canal aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Kawai, para honra e glória do Senhor Jesus. Se você não é inscrito num desses canais, corra lá e já se inscreva. Aqui, se você não é inscrito aqui, corra, se inscreva aqui, ativa o sininho, que tem mensagens diárias de segunda a sábado para honra e glória do Senhor. E dá o seu likezinho. Toda vez que você dá o seu like, é você falando pro YouTube que é um vídeo com conteúdo, e o YouTube passa por feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então vem comigo e me dá a mão no nome de Jesus. Amém? Vamos lançar as redes mais longe no nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 19, que diz assim: Então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: O rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele e diante de ti. E o rei não
e contra o rei não tenho feito mal algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim o tirando Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no Senhor seu Deus. Então ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, aos quais foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões o apoderaram deles e lhe esmagaram os ossos. Amém? Até aqui no nome de Jesus. Essa é uma palavra gloriosa que diz que Dário, ele levanta pessoas para ajudar ele. Então, ele levanta 120 governadores, e desses 120, ele levanta 3 príncipes para governarem esses governadores. Tudo isso para ajudar ele a governar o reino, para você ver como o reino não era grande. Tá? E um desses 3 príncipes era Daniel. E a palavra diz que Daniel se sobressaiu, tá? Sobre esses príncipes e sobre esses governadores. Então, eles, buído de inveja, se juntam, os 120, mais os outros 2 príncipes, né? Porque ele levanta 3. Um príncipe é Daniel, mais os outros 2 príncipes, e fazem, né, uma reunião para ver de que maneira eles iam derrotar Daniel. Só que eles não veem maneira, porque Daniel não dava brecha. Daniel fazia um serviço de excelência para o reino. Então eles falam assim, ó, só há um jeito de derrubar Daniel, é com o Deus dele. Então eles fazem um edito que durante 30 dias o único que podia ser adorado era Dário. Eles apelaram para o ego de Dário, que era o rei. Então leva o edito para Dário. E Dário assina o edito sem pensar 2 vezes, não lembrou de Daniel. Né? A palavra diz que Daniel orava 3 vezes por dia, né? E ele não deixou de orar. Por quê? Porque o edito era que não podia fazer oração para ninguém, adorar outros deuses, e Daniel continuou orando, continuou fazendo o que ele fazia. Então eles chegam na hora que Daniel está orando e pegam Daniel e levam Daniel para o rei. Como o rei tinha colocado o sinete do anel dele, né? A palavra não podia ser voltada atrás, tá? Então, estava com o sinete do rei, era um edito, não podia ser voltado atrás. Então, o que acontece? Daniel é jogado na cova dos leões. A palavra diz que Deus tirou o sono de Dário. Dário fez tudo para que Daniel não entrasse na cova, porque Dário gostava de Daniel, entendeu? Então, Dário começa a tentar fazer alguma artimanha, só que na lei dos medos e dos persas, não tinha como voltar atrás. E ele, como rei, não podia voltar atrás do próprio edito dele. Então, Daniel é parado na cova dos leões. Assim é eu e você. Muitas das vezes, eu e você nos sobressaímos em algumas situações, né? Nos sobressaímos no trabalho, nos sobressaímos na faculdade, na escola, no meio dos amigos, no nosso ministério. Em algum lugar que você, ou aquilo que Deus te dá na sua mão, você sobressai por cima, né? Faz um trabalho de excelência a mais do que as outras pessoas entregaram, né? E aqui foi isso que Daniel fez. O trabalho dele era de extrema excelência, porque vou te dar um exemplo, se a ordem era andar até aqui, Daniel andava até mais. Só para você entender, ele fazia a mais, entendeu? O trabalho de Daniel era um trabalho de excelência. Então, toda vez que você é destacado, tem um ditado que diz assim, prego que se destaca é martelado, né? Toda vez que você se destaca em qualquer lugar, ou na sua empresa, ou no seu trabalho, ou aí na sua igreja, no teu ministério, ou até mesmo dentro da sua parentela, qualquer lugar que você se destaca, que as pessoas veem que você se sobressaiu, que você deu o seu melhor, sempre vai levantar um invejoso. E aqui não eram poucos, eram muitos, porque só de governadores tinham 120. Então era muita gente. Eu creio que os 3 príncipes começou assim, um falando pro outro, aí fala pro outro, sabe? Porque quando uma pessoa não consegue te derrubar,
sozinha, ela infecta, né? Ela contamina as outras pessoas ao derredor, para que uma multidão, como se fosse um enxame, te derrubasse. E a palavra de Deus diz que aqui não teve jeito, Daniel vai parar na cova dos leões. Muitas das vezes passamos por algumas provas que não vai ter jeito. Deus separou para você passar. Então, se você está separado para passar por uma prova, não murmura, porque aqui Daniel não murmurou. Ele não se defendeu diante de Dário. Ele não falou nada. Ele vai para a cova dos leões porque ele sabia o Deus que ele servia. A pergunta que eu tenho para te fazer é, meu querido e minha querida, e você sabe o Deus que você serve diante dessa perseguição aí que você está sendo perseguido? Diante da perseguição no teu ministério, diante da perseguição na faculdade, no teu trabalho, no seio da sua família, às vezes dentro da tua casa. Você sabe o Deus que você serve? É o Deus de justiça, meu querido e minha querida. Então Daniel continua fazendo o que ele já fazia, continuar orando. Então, diante de uma perseguição, diante de um levante, diante de um vento, diante de uma tempestade, o que eu não posso fazer, o que eu não posso parar é de orar. Você tá entendendo? E aqui Daniel vai para a cova dos leões. Só que quando Daniel entra na cova, meu querido, na mesma hora Deus manda um anjo lá. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim no Salmo 91: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Então você não está sozinha nessa cova, você não está sozinho nessa cova, porque aos anjos do Senhor ele dá ordem ao seu respeito. Então ele dá uma ordem no céu. Então desce um anjo e o anjo fecha a boca do leão. E o leão, meu querido, não era um, não era dois, não era três, eram vários. Tá? Porque aqui eram vários leões. Então, para eles jogarem uma pessoa na cova dos leões, os leões ficavam dias sem comer. Sabe o que é dias sem comer? Para quando a pessoa entrar na cova ser estraçalhada até os ossos. Mas Daniel entrou na cova e nada aconteceu. Então, não tenha medo. Se fizer o laço para você, a armadilha preparada que fizeram para você, não temas. O Senhor está contigo na armadilha. O Senhor está contigo nessa cova. Não temas a perseguição. Ah, pastora, mas estão me perseguindo lá no meu ministério. Só ora. Começa a levantar na madrugada. Começa a orar 3 vezes por dia, como Daniel orava, e começa a falar: Senhor, tu tá vendo, o Senhor envia o anjo que tu enviou para Daniel, Senhor, e fecha a boca desse leão. Aleluia. A palavra de Deus fala assim: recebeste mal porque pede mal. A gente não sabe orar, a gente não sabe falar com Deus. Se Daniel não tivesse intimidade, não soubesse falar com Deus, o anjo não ia descer, gente. Esse homem era um homem de intimidade, um homem de oração. Então, quando você é conhecido no céu como uma mulher de oração, como um homem de oração, é só você falar: Senhor, o anjo desce. Entendeu? A palavra diz que Dário não dorme a noite inteira, porque Dário gostava de Daniel, entendeu? Então, quando amanhece o dia, ele corre lá na cova. E quando ele corre na cova, ele fala assim com voz triste: Daniel, seria o caso de o seu Deus ter te livrado? E Daniel fala: meu rei. Entendeu? Daniel fala com voz animada. O meu Senhor não achou acusação nem injustiça contra Deus nem contra o rei. Tô eu aqui. E Dário manda abrir a cova. Sabe? Dário manda abrir a cova. Eu quero te dizer que Deus hoje está abrindo cova aqui. Deus hoje está descendo com ordem do céu e fechando a boca desse leão que está falando mal de você, que está espalhando fofoca contra você, que está abrindo cova, está fazendo uma armadilha. Lembra de José? Quem preparou a cova para José foi de dentro da casa de José, foi da família de José, foi do sangue de José. Então tem algumas covas que são o nosso sangue que vai preparar, tem algumas covas que são preparadas por gente que a gente conhece.
doce. Você tá entendendo? Talvez por pessoa que você já esticou a mão um dia, que você já ajudou. Então, em nome de Jesus, não temas. O Senhor ainda fecha a boca de leão, porque o mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel não ser tragado, não ser estraçalhado, não ser esmigalhado, é o mesmo Deus que está fechando a cova hoje, que está fechando a sepultura hoje. É o mesmo Deus que vai tratar com seu inimigo, aleluia, porque aqui Deus não só livrou Daniel, Deus tratou com os inimigos de Daniel. Esse Deus é tremendo, porque a palavra de Deus diz que Dário manda abrir a cova. Daniel sai da cova sem nada, nem uma mordidinha, nem, eu acredito que nem com o cheiro de leão ele tava, entendeu? Aí a palavra diz que Dário manda chamar todos que fizeram Dário assinar aquela petição. Os 120 governadores, mais os 2 príncipes, e não só eles, mais os seus filhos e as suas esposas, todas as famílias. Então, calculo eu aí, querido, que foi mais de 300 pessoas dentro daquela cova. E a palavra diz que antes deles chegarem ao final da cova, os leões estraçalharam todos eles, esmigalharam os ossos. Deus me trouxe hoje aqui para falar que tem tratamento na terra com quem te jogou na cova. Deus hoje manda te dizer, acalma o teu coração, porque é Ele quem vai tratar com o teu inimigo. Essa peleja não é sua, essa peleja é do céu. E o Senhor já desceu anjo aqui e já entrou na batalha e já começou a guerrear a teu favor, aleluia. Então acalma o teu coração, não precisa você se desesperar. A pastora fizeram isso, fizeram aquilo, me colocaram na cova, fizeram uma injustiça, levantaram uma calúnia, levantaram uma fofoca, fizeram uma panela. Eu quero te dizer que Deus ainda é Deus que explode panela. Deus explode panela, querido. Entendeu? Acalma o teu coração. Deus ainda trata com o teu inimigo. Às vezes o teu inimigo pensa até que está esquecido. Mas não está esquecido, não. A palavra de Deus fala que o Senhor perdoa todos os pecados, mas Ele não livra você da sua colheita. Então o teu inimigo vai colher o que ele plantou contra você. Então acalma o seu coração, não precisa você fazer nada não. O Senhor é o dono da guerra, Ele vai na frente da batalha, Ele dá um jeito, Ele te dá livramento, Ele te dá escape. Você tá entendendo? Então em nome de Jesus, gente, a gente serve um Deus maravilhoso. Sabe o que é maravilhoso? Um Deus que fecha a sepultura, um Deus que arranca você com raiz e tudo do lugar, um Deus de grandes coisas, e às vezes nos desesperamos com tão pouco. Então eu quero te dizer que Deus hoje está fechando cova de leão hoje. Deus hoje está fechando sepultura. O leão vai ter que virar gatinho, aleluia, e vai miar, não vai rugir. Hoje não tem leão rugindo, hoje tem leão miando, aleluia, porque o Senhor pegou o inimigo pelo nariz com anzol. Porque Deus faz isso. Então não precisa eu e você fazer nada, é só colocar na mão do Senhor. Coloca na mão do Senhor. Senhor, tu sabes, tu me conheces muito bem. Deus conhece eu e você, querido e querido. Deus sabe da nossa índole, do nosso coração. Deus viu a gente sendo formado no ventre da nossa mãe, porque a palavra diz, antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Tu é escolhido, tu é escolhida. Então acalma o seu coração. Dessa cova é aprendizado para você. Tu acha que eu já não passei por cova? Ah, querido, não foi uma e não foi duas. Já passei, mas é aprendizado. Cova, deserto, é aprendizado para crente. Você tá entendendo? Pra gente sair mais maduro, pra gente sair mais forte, pra gente descer mais, pra gente se humilhar mais na presença do Senhor, pra gente buscar mais, você tá entendendo? Pra descer mais autoridade, porque quando Deus desce autoridade, a gente pisa na cabeça da serpente e dos escorpiões, e Satanás tem que sair da nossa frente, porque a palavra de Deus fala que contra a igreja, Satanás não tem poder.
contra a igreja, Satanás não tem poder. Então, em nome de Jesus, sai da nossa frente, porque nós estamos passando e a igreja somos nós. A igreja somos nós, meu querido, minha querida. Eu não estou falando agora de templo, 4 paredes, não. Estou falando de você, o templo que você é, do Espírito Santo. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, acalma o seu coração. Eu não sei se você está sendo perseguida, se está sendo perseguido. Acalma o seu coração. E eu sei que quando a gente está sendo perseguido não é fácil, porque eu já fui perseguido, já tive um Saul na minha vida, tá? Então, em nome de Jesus, até para Saul, Deus cuida de Saul. A gente não tem que fazer nada não, meu querido, porque Saul, ele mesmo se matou. Entendeu? Davi não precisou fazer nada. Então, nunca é preciso a gente fazer nada. É só entregar na mão do Senhor, que Deus fecha a cova. Deus faz a pessoa se envenenar com o próprio veneno dela, sabe? Deus é especialista em tirar máscara. Deus tira a máscara de pessoas, mostra assim, ó, quem é quem. Então, em nome de Jesus, Deus não vai deixar nada encoberto. Essa calúnia que se levantaram contra você, essa mentira que se levantaram contra você, Deus vai tirar a máscara daquele que levantou contra você e vai mostrar quem é quem. Basta você fechar sua boca, porque senão, de certa, você vai passar a ser errada ou errado. Então, em nome de Jesus, fecha sua boca e começa a orar. Daniel aqui entrou no campo da oração. Daniel era homem de oração. Então, para fechar, tá? Boca de leão é oração. Para fechar boca de leão é oração. Para fechar boca de leão é oração. E como eu gosto de trabalhar com profeta, querido e querida, e você é profeta, no nome de Jesus, você vai digitar e não só digitar, você vai falar. Hoje o Senhor tá jogando os meus perseguidores na cova. Hoje o Senhor está jogando os meus perseguidores na cova do leão. Hoje o Senhor está jogando os meus perseguidores na cova do leão. Porque, querida, não é você que vai ser tragado, não. Querido, não é você que vai ser tragado, não. É quem preparou a armadilha preparada. Tem armadilha, tem cova. Então, querido e querido, ó, Deus está tirando o teu pé do laço do passarinheiro e está desbaratinando aí, ó, isso que fizeram contra você. Essa armadilha preparada aí, acalma o teu coração, porque Deus ainda é Deus de justiça, amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que Deus é Deus de justiça. Aqui foi feito justiça com Daniel. E ele foi honrado. Deus fez a limpa no reino, tirou todo mundo do caminho de Daniel. E ele continuou. Deus vai tirar todo mundo que se levantou contra você do teu caminho. E você vai continuar. Mas continue orando, cantando, porque tem vitória para você. Amém? Quero estar te convidando para estar orando comigo no nome de Jesus. Vamos orar? Você que está sendo perseguido, você que está sendo humilhado, você que tem alguém aí ó, em cima de você, no nome de Jesus. Vamos orar, sabe? Lembrando que Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra o quê? Contra a carne, é contra o principado e potestade da região celestial. Então, não é aquela pessoa não tá só, tem um demônio com ela, influenciando ela, tá bom? Então, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, te entregamos nas tuas mãos a nossa vida, te entrego nas tuas mãos a vida dessa mulher e desse homem, tu joga por terra, Senhor, todo laço preparado, toda armadilha preparada por Satanás, tudo que Satanás tem feito, tem falado, Senhor, contra, Pai amado e Pai querido, esta mulher, contra esse homem, toda cova preparada, Senhor, todo levante, todo motim, toda panela, toda contenda, toda fofoca, todo laço do passarinheiro. Senhor, tu vai repreendendo agora todos os laços do passarinheiro contra a gente. Senhor, toda língua que se bate contra a gente. Senhor, visita essa boca, joga por terra todo
todo feitiço, Pai amado e Pai querido, onde tiver o nosso nome, tu arranca nosso nome de lá, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, tu joga por terra, Senhor, as armadilhas do inimigo, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nos cobre com o teu sangue, troca o nosso fardamento, coloca o sapato de fogo, coloca cinto, coloca escudo, coloca espada, coloca a couraça da justiça redobrada no nosso peito, coloca capacete da salvação, vai abrindo o caminho, Senhor, por onde quer que nós viemos passar, vai nos dando livramento, vai nos dando escape, e Senhor, aqueles, Pai, que estão nos perseguindo, Senhor, tu liberta, tu salva, Senhor, no nome de Jesus, entra com justiça, colocamos nas tuas mãos, Senhor, e te pedimos libertação, porque uma pessoa liberta, Senhor, não persegue ninguém, uma pessoa liberta vai te adorar, uma pessoa liberta vai orar e vai jejuar e vai esquecer do meu nome, esquecer do nome dessa mulher e desse homem, é o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço no nome de Jesus, amém. E amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Manda para aquela pessoa que está sofrendo uma perseguição. E você sabe que ela está sofrendo. Porque às vezes as pessoas estão sofrendo perseguição e outras pessoas se afastam dela. Por que, pastora, se afastam dela? Porque ficam com medo de ser perseguida. Eu já passei por isso, gente. Já vi muitas pessoas se afastarem de mim com medo de ser perseguido porque eu estava sendo perseguida na época. Então, em nome de Jesus, tá? Compartilha para ela saber que há um Deus que ainda joga inimigo na cova dos leões. Amém? Não sai daí sem dar o seu like. Beijo grande, até a próxima e tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus.